Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Isaías. Pessoal, o que a gente vai ver hoje é frações e seus significados, tá? Pessoal, a gente vai ver o básico disso daqui, só o início disso daqui, tá? Continuaremos na próxima aula. Olha só, primeiro, vamos ver no dicionário o significado de fração. Pessoal, fração é a ação de quebrar, de partir uma coisa, partir de um todo, ou seja, uma fração de um pão seria uma parte de um pão, tudo bem? Então, como vocês podem observar, a fração seria quebrar, dividir, certo? Entre os elementos que compõem essa representação numérica, temos o traço, olha só o traço, o numerador e o denominador. Pessoal, o traço aqui é o que divide o numerador, que é o número de cima, e o denominador é o número de baixo. Esse traço também pode ser representado como uma divisão, tudo bem? A gente colocou aqui letras, ou seja, o A e B, para representar qualquer número, certo? Então aqui eu tenho uma fração de A para B. A e B pode ser qualquer número positivo ou negativo do conjunto dos inteiros. Detalhe, o B, o denominador, não pode ser zero, tá? O significado da fração é determinado de acordo com o que se precisa ser encontrado em um exercício. Por exemplo, assim, a pergunta do enunciado de um exercício determina o tipo de fração que deve ser. Olha só, pessoal, eu posso classificar uma fração como parte de um todo. Como é que eu posso fazer isso? Quando a fração desse tipo, o todo fica abaixo da parte na fração. O todo será o denominador, certo? A parte determina a região de um objeto ou condição em uma situação. Exemplo, pessoal, tem um exemplo aqui, ó. Paguei 5 das 12 prestações, certo? Posso representar isso aqui em forma de uma fração. Eu paguei 5 das 12 prestações. Lembrando que o denominador é o total, certo? O valor inteiro, total. E o numerador é a parte tomada, ou seja, o quanto que foi pago. Ou seja, a fração que representa, ó, é 5 sobre 12, ou 5 dozeavos, como a gente vai ver na próxima aula, a nomenclatura, tá bem? O exemplo 2. Em um cubo, lembrando, o cubo ele tem aquele formatozinho de um dado, tá? De 6 faces já foram pintadas 3, ou seja, a fração que eu vou ter, ó, 3 em um total de 6, ok? Face, quantidade tomada, numerador, e o total de faces, o denominador. Novamente, eu tenho aqui um exemplozinho de uma pizza, certo? Se essa pizza for dividida em 8 vezes, certo? Em 8 partes iguais, e dessas partes iguais eu retirar uma, essa uma vai representar 1 em um total de 8, ou seja, 1/8. O que vai restar vai ser 7, 7 em um total de 8, ok? Assim eu represento como parte um todo. Pessoal, uma fração também pode ser representada como um quociente. Quando eu falo quociente, eu estou falando sobre divisão. Nesse caso, a fração é uma divisão em que o numerador e o denominador são números positivos. Um exemplo: Ana comprou 12 bombons e quer dividir entre seus 4 amigos. Quantos bombons cada um receberá? Pessoal, essa situação eu posso sim representar em forma de uma fração. 12, que é o total de bombons, dividido, ó, como eu falei, esse traço ele também representa uma divisão, por 4. Então eu tenho 12 quartos, que é igual, como é a divisão, posso dividir. 12 dividido por 4 é 3. Ou seja, cada amigo receberá 3 bombons, tudo bem? Ok, então, como a gente viu, uma fração ela pode ser representada como parte em um todo, pode ser representada como quociente, que é o que a gente está vendo agora, e pode também ser representada em forma de uma razão, certo? Pessoal, é uma fração que se tem a relação entre duas variáveis, tá? Exemplo, em uma sala de aula temos 12 meninas e 14 meninos. Estabeleça a razão entre o número de meninos. Estabeleça a razão entre o total de alunos. Ele quer o total de alunos. Entre o total de alunos e o número de meninos. Vamos lá. Primeiro, meninos 14, meninas 12. Então o total de alunos será a soma deles. Meninos mais meninas. Ou seja, 14 mais 12, eu tenho que isso aqui é 26. Ok? Então ele quer o número de meninos para o total. Como é que eu represento? O número de meninos, 14 para o total, que é 26. Eu consigo ainda simplificar. Simplificar como? Dividindo os 2 por 2, tudo bem? 14 por 2 dá 7. 26 por 2 dá 13. Sendo assim, em forma de razão, eu digo que a cada 13 alunos da sala, 7 são meninos. Através dessa razão eu consigo confirmar isso, certo?
A razão diz o seguinte: a cada 13 alunos, 7 deles são meninos. Tudo bem, pessoal? Ok? Pessoal, veja aqui algum exemplo de algumas frações, tá? Pessoal, percebam que a mesma figura aqui, ó, ela está sendo representada aqui, só que ela está sendo dividida em partes diferentes, tá? Essa mesma figura está sendo dividida em partes diferentes. Olha só, nessa primeira parte, essa figura está sendo dividida em duas partes, onde somente uma delas é pintada. Se eu tenho somente uma pintada, a fração que representa a parte pintada é de uma parte em um total de 2. Ó, são duas partes, somente uma delas está pintada. Aqui é a fração que representa isso, tudo bem? Na figura 2, a mesma figura está sendo dividida em 4 partes, onde dessas 4 partes, somente 2 delas estão pintadas. Então, como é que eu represento essa fração? 2 num total de 4, certo? Figura 3, a mesma figura agora dividida em 6 partes iguais. Como eu falei, 3 estão pintadas, então o numerador é 3, denominador, quantidade de partes, que seria 6. Ok. Quarta figura, essa figura agora está dividida em 8 partes. A gente vai fazer o mesmo processo. Tem quantas partes pintadas? 4, então vai ser o numerador. Qual o total de partes? 8, então o denominador vai ser 8. Ok, pessoal? Mais alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui um círculo, e esse círculo está dividido em 6 partes, tá? Como dessas 6 partes apenas 3 estão pintadas, eu tenho que o meu numerador é 3, denominador 6. Podemos simplificar essa fração, que a gente vai ver também futuramente como se simplifica. Eu posso dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor, ou seja, dá para dividir os dois por 3. Dividindo os dois por 3, 3 por 3, 1, 6 por 3 dá 2. Então a fração de 3 sextos é a mesma coisa que a fração de 1 meio, 1 sobre 2, ok? Aqui, ó, eu tenho uma barrinha e essa barrinha está dividida em 5 partes. Dessas 5 partes, apenas uma pintada. Então a fração que representa isso é 1 para 5, ou seja, de 1/5. Na 3, eu tenho um quadrado que está dividido em 4 partes iguais. Dessas 4 partes iguais, eu tenho 3 pintadas, ou seja, eu tenho 3 em um total de 4. Novamente, eu tenho aqui um retângulozinho. Esse retângulo está dividido em 12 partes iguais, ok? Dessas 12 partes, 7 delas estão pintadas. Então, a fração que vai representar isso aqui é 7 em um total de 12. Tudo bem, pessoal? Ok? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Novamente, eu vou deixar um exercíciozinho na plataforma para vocês, ok?